Bem, galera, eu sou o professor Nuri Carelli e hoje nós vamos falar sobre funções vetoriais de várias variáveis. Seja D um conjunto contido nos reais e uma função vetorial de várias variáveis, ela é definida no conjunto D como sendo uma função vetorial formada por funções escalares que multiplicam os vetores i, j, k. Então, a função vetorial f de x, y, z será uma função igual a uma função f1 de x, y, z que multiplica o vetor i, mais f2 de x, y, z que multiplica o vetor j, e mais f3 de x, y, z que multiplica o vetor k. E lembrando sempre que essas funções f1, f2 e f3 são funções escalares. Exemplos de funções vetoriais de várias variáveis é, por exemplo, f de xy igual a z, igual a x2 mais y menos 1 vezes o vetor i, mais o x mais y vezes o vetor j, mais o x quadrado menos z vezes o vetor k. Então, x2 ao quadrado mais y menos z faz papel da função f1, x mais y faz papel da função f2, e x quadrado menos z faz papel da função f3. Um outro exemplo é f de x, y, z igual a x quadrado mais y quadrado vezes o vetor i, x mais z vezes o vetor j, e x quadrado menos z quadrado vezes o vetor k. Ainda um exemplo, x quadrado mais y quadrado menos z quadrado igual a vezes o vetor i, x mais y ao quadrado vezes o vetor j, e x quadrado menos z vezes o vetor k. Em relação a limite e continuidade, as funções vetoriais de várias variáveis, elas seguem as mesmas regras das funções de uma variável. Isto é, dada uma função vetorial num domínio D, em que a função é dada por o f de x, y, z igual à função escalar f1 vezes o i, mais f2 vezes o j, mais f3 vezes o k, ela tem limite igual a L quando x, y, z tende para o ponto x0, y0, z0, se existem os vetores de cada função escalar f1, f2 e f3, quando x, y, z tende ao x0, y0, z0. Nesse caso, nós vamos escrever que o limite quando x, y, z tende para x0, y0, z0 da função vetorial f de x, y, z será igual ao limite quando x, y, z tende a x0, y0, z0 da função escalar f1 vezes o i, mais o limite do mesmo ponto na f2 vezes o j, e mais o limite da função escalar f3 vezes o k. Em outras palavras, o limite de uma função vetorial é um vetor cuja a forma é dada pelo vetor posição, limite de f1 vezes o i, mais o limite do f2 vezes o j, mais o limite do f3 vezes o k. E esse limite a gente pode chamar do vetor L. Vejamos um exemplo. Aqui nós temos a função vetorial f de x, y, z igual a x quadrado mais y vezes o vetor i, x mais z quadrado vezes o vetor j, e x, y, z vezes o vetor k, quando o ponto P de x, y, z tende para o ponto A, 1, 2, 3. Então, o limite quando o P tende para 1, 2, 3 da função vetorial f será o limite quando o P tende para o ponto A, que é 1, 2, 3, de x quadrado mais y vezes o i. Limite quando o P tende para o ponto A de x mais 2 ao quadrado vezes o vetor j, e o limite quando x tende para o ponto A de x, y, z vezes o vetor k. Observem que x, y, z faz papel da função escalar f3, x mais y quadrado faz papel da função f2, e o x quadrado mais o y faz papel da função f1. Agora, então, substituímos x, y e z por seus respectivos valores, 1, 2 e 3, e obteremos 1 ao quadrado mais 2 vezes i, 1 mais 3 ao quadrado vezes o j, e 1 vezes 2 vezes 3 vezes o vetor k, que resulta no vetor 3i mais 10j
mais 6k. Ou seja, quando o ponto x, y, z tende para o ponto 1, 2, 3, a função vetorial tende para o vetor 3i mais 10j mais 6k. A continuidade das funções vetoriais segue a mesma regra da continuidade das funções de várias variáveis. Isto é, dado uma função vetorial que é composta pelas funções escalares f1 vezes o i, mais o f2 vezes o j, mais o f3 vezes o k, nós vamos dizer que essa função é contínua num ponto A pertencente ao domínio D, se ela satisfaz as seguintes condições. O limite da função quando x, y, z tende a x0, y0, z0 existe. A imagem da função x0, y0, z0 existe. E o limite da função quando o x, y, z tende a z0, y0, z0 é igual à imagem da função nesse ponto. Isso, repetindo, ocorre sempre que existe um limite e a imagem de cada função escalar que compõe a função vetorial. Derivadas parciais de uma função vetorial de várias variáveis. Do mesmo modo, as derivadas parciais de uma função vetorial de várias variáveis são definidas como foram as derivadas parciais de funções de várias variáveis, funções escalares de várias variáveis. Então, seja uma função vetorial de várias variáveis, definida no domínio D, pela função vetorial f de x, y, igual à função escalar f1 vezes o i, mais f2 vezes o j e mais f3 vezes o k. As derivadas parciais dessa função vetorial em relação a x, y, z são definidas por a derivada de f em relação a x é um vetor quando Δx tende a x0 da função vetorial f de x com um acréscimo em x, y e z permanecendo constante, menos a imagem da função vetorial no ponto x, y, z, dividido pelo Δx. Da mesma forma, a derivada parcial de f em relação ao y é o limite quando Δy tende a zero. Observe agora aqui que é dado um acréscimo à variável y, x e z são mantidas constantes e subtrai-se o vetor f de x, y mais Δy, z, de f de x, y, divide pelo Δy, depois encontra-se o limite quando o Δy tende a zero. A mesma coisa ocorre quando vamos procurar a derivada de f em relação a z, vamos ver o procedimento para determinar as derivadas parciais de uma função vetorial sem usar a definição. Então, seja f uma função vetorial no ponto x, y, z igual a f1 vezes o i mais f2 vezes o j mais f3 vezes o k no ponto x, y, z, pertencente a um domínio D. As derivadas parciais, então, são calculadas de forma análoga em cada função escalar, como foi feita quando estudamos funções escalares de várias variáveis. Desse modo, então, a derivada em relação a x da função vetorial f será a derivada da função f1 em relação a x vezes o vetor i, mais a derivada da função escalar f2 em relação a x vezes o vetor j, e mais a derivada da f3 em relação a x vezes o vetor k. Do mesmo modo, quando é feita a derivada da função vetorial f em relação a y, será a derivada de f1 em relação a y vezes o i, mais a derivada do f2 em relação a y vezes o j, mais a derivada do f3 em relação a y vezes o k. Analogamente para o z, então a derivada parcial da função vetorial f em relação ao z é a derivada de cada função escalar, a primeira em relação ao i, a segunda em relação ao j e a terceira em relação ao z. Vamos ver exemplo. Suponha que a função vetorial seja f de x, y, z igual a x² mais y² vezes o vetor i, o f2 é o x² mais o z² vezes o j, e o f3 é o x² y z² vezes o k. Então, as derivadas parciais são a derivada em relação a x. Então, aqui a função f1, derivada em relação a x, vai dar o 2x vezes o i. A função f2, derivada em relação a x, vai dar o 2x vezes o j.
E a função escalar f3, derivada em relação a x, será 2x, yz vezes o k. A derivada da função vetorial em relação a y, então, terá a função f1, derivada em relação a y, dará 2y vezes o i. O x é constante, então a derivada é zero. Nesse caso, não temos y na segunda função, só tenho o x ao quadrado e y ao quadrado, então a derivada em relação a y é o zero. E aqui, nós, na última função, temos x quadrado, z quadrado, então derivamos o y em relação a y, vai dar 1, de modo que a derivada será x quadrado, z quadrado vezes o k em relação a y na função escalar 3. A derivada da função f em relação a z, então, na primeira função, a escalar f1, não tem valor z, então a derivada será 0 vezes o i. Na segunda, x quadrado mais z quadrado, a derivada é 2z vezes o j. E na terceira função escalar, x quadrado y z quadrado, a derivada em relação a z será 2x quadrado y z vezes o k. As derivadas parciais sucessivas das funções vetoriais são determinadas de forma análoga às que foram nas funções escalares de várias variáveis. Vamos ver o exemplo. Então, encontrar as derivadas parciais de segunda ordem da função vetorial f de x, y, z igual a x quadrado mais y vezes o i, x mais z quadrado vezes o j e mais x, y, z vezes o k. Então, primeiro determinamos as derivadas de primeira ordem. A derivada entre primeira ordem em relação a x, então, é 2x para f1. Daí fica 2x vezes o i. X mais y quadrado tem derivada 1 vezes o j. E x, y, z tem derivada yz vezes o k. Já a primeira derivada em relação a y será 1 vezes o i, porque aqui tem só o y. Não tem y na segunda função vezes o j, então a derivada é zero. Aí temos 0 vezes o j. E o y aqui está no expoente 1, então a derivada será xz vezes o k, que nós temos nesse ponto. A primeira derivada em relação a z, então, na função f1 não tem z, daí a derivada é zero. Na segunda função escalar tem z quadrado, e daí a derivada é 2z, e na terceira função tem x, y, z na primeira potência, então a derivada é xy vezes o k. Agora, as derivadas de segunda ordem em relação a x, na primeira função nós temos 2x vezes o i, então a derivada é 2i. Agora, na segunda função escalar e terceira, não tem x, então as derivadas são zero. A segunda derivada em relação a x e depois a y, então será, na primeira função escalar não tem y, a derivada é zero. Na segunda função escalar não tem y, a derivada é zero. E na terceira função escalar tem yzk, daí a derivada será zk, que nós temos aqui. Então a segunda derivada de f, primeiro em relação a x, depois em relação a y, é o zk. A segunda derivada da função, primeiro em relação a x, depois em relação a z, então, na primeira função não tem z, na segunda função escalar não tem z, e na terceira função tem yzk, daí a derivada será o yk. Por outro lado, a segunda derivada da função vetorial em relação a y será zero, porque nenhuma das funções escalares tem y. Então, vamos escrever a segunda função da função vetorial em relação a y é zero. Já primeiro derivando em relação a y, depois em relação a x, só tem x na terceira função escalar, que é o xzk, então a derivada será zk. A segunda função segunda derivada da função escalar, primeiro em relação a y, depois em relação a z, só vai aparecer z na terceira função escalar, multiplicando o k, então a derivada será xk. Agora, a segunda derivada de f em relação a z, observem que só tem z na segunda função escalar multiplicando o j, então será 2j. Agora, a segunda derivada, primeiro em relação a z, depois em relação a x, aparece x apenas multiplicando o k.
e a função escalar é xy vezes k, então a derivada é yk. E finalmente, a segunda derivada da função, primeiro em relação a z, depois em relação a y, novamente só vai aparecer y na terceira função escalar, que é xy, então a derivada será y vezes o k. Outro ponto importante das funções de várias variáveis são os campos escalares e os campos vetoriais. Vamos ver o que significa cada um desses campos. Em cada ponto de qualquer região D no espaço, nós podemos associar grandeza escalar ou grandeza vetorial. Quando nós associamos grandeza escalar, teremos um campo escalar. E quando associamos em cada ponto grandezas vetoriais, teremos campos vetoriais. Então, por exemplo, se aquecermos uma barra de metal em uma das extremidades, a temperatura registrada na outra extremidade é bem menor do que a primeira. Isso quer dizer que, em muitos pontos da barra, a temperatura tem valores diferentes. Assim, a barra aquecida, ela representa um campo escalar, porque praticamente em cada ponto dela há uma temperatura diferente. De modo, a barra aquecida mais os valores da temperatura em cada ponto representam um campo escalar. Isso a gente pode dizer porque a temperatura é uma grandeza escalar. E, repetindo, sobre a barra ficou definido um campo escalar, e desse modo nós podemos definir matematicamente campos escalares como segue. Definição: seja D uma região do espaço tridimensional, não necessariamente precisa ser uma função tridimensional, pode ser uma chapa, cuja definição é cuja altura é bem próxima de zero. Mas se nós temos uma função escalar definida em D, que cada ponto P pertencente a D associa uma única grandeza escalar, então o domínio D mais a função f em cada ponto define o campo escalar. Assim, a região D, juntamente com as imagens de f em cada um de seus pontos, é denominado campo escalar e pode ser representada simbolicamente como D f de P, o par D f de P, que representa, no caso, o campo escalar. Aqui nós temos um mapa, e muitas vezes a gente vê na televisão, quando é dada a previsão do tempo, um mapa apresentando as temperaturas características de cada região. Então, observem aqui que as cores representam valores diferentes de temperatura em cada ponto do universo. Assim, nós podemos dizer que esse mapa, que corresponde ao domínio, mais a temperatura em cada ponto, ela no conjunto forma um campo escalar. Ou novamente vamos falar sobre o aquecimento de uma barra, que ela provoca o aumento de volume. Isso faz com que a densidade em alguns pontos seja diferente dos outros e, portanto, a barra de metal mais os valores da densidade em cada ponto também formam um campo escalar. Assim, nós temos uma barra aquecida, o volume aumenta, a densidade diminui. Como a densidade é um valor escalar, a barra mais os valores da densidade em cada ponto, elas definem um campo escalar. Agora vamos falar de campos vetoriais. Então vamos olhar o exemplo em que nós temos uma calha curva em que há escoamento de um líquido. Nos pontos curvos da calha, a velocidade do escoamento do líquido é maior no lado em que a curvatura é maior e menor no lado em que a curvatura é menor. Isto é, em cada ponto da superfície, a velocidade de deslocamento do líquido é diferente. Temos aqui um exemplo. O líquido esse aqui é o exemplo de uma calha onde tem nos parques de diversão que as pessoas deslizam sobre a água que escorre na calha. Então, o deslizamento ocorre naturalmente de cima para baixo. Aqui nós temos um ponto
o líquido tem um valor da velocidade. Aqui temos outro ponto, o líquido tem um valor. Quando chega na curvatura, a velocidade é alta no lado em que a curvatura é maior e menor no lado em que a curvatura é menor. E nesse caso, então, cada ponto do líquido tem um valor de velocidade. Assim, nós vamos dizer que a calha, considerando a água e a velocidade da água em cada ponto, ela acaba formando um campo vetorial. Assim como a velocidade é uma grandeza vetorial, a velocidade ela tem módulo, direção e sentido, então nós podemos dizer que a velocidade sobre a superfície desse líquido define, unida com o espaço, ela define um campo vetorial. Com base nesse exemplo, então, nós podemos definir matematicamente o que são os campos vetoriais. Assim, seja D um domínio, uma região no espaço tridimensional, e F uma função vetorial definida em D. Então, a cada ponto P do domínio, a função vetorial associa uma única grandeza vetorial, f de P. A região D, juntamente com as imagens da função vetorial f em cada um de seus pontos, será denominada campo vetorial. E matematicamente nós podemos representar pelo par D, que é o domínio, mais a função vetorial f no ponto P. Considere então como exemplo um fluido que percorre o encanamento com fluxo constante. Se a cada ponto associarmos a velocidade desse fluido, obteremos o campo de vetores F de fluidos da velocidade de fluido. Nós temos aqui, por exemplo, o fluido em cada ponto tem uma velocidade. Aqui há um estreitamento, então há uma modificação da velocidade. E esse encanamento mais a velocidade do líquido correndo dentro dele define um campo vetorial. Uma das coisas importantes que nós temos dentro dos campos vetoriais são as derivadas direcionais. Nós vamos parar com esse vídeo aqui e no próximo falaremos sobre as derivadas direcionais.